Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fradique Júnior e no vídeo de hoje nós teremos a nossa sexta aula para o concurso da Polícia Científica do Estado de Alagoas. Estamos abordando aqui em 6 aulas, muito conteúdo de medicina legal. Hoje vamos ver o tópico 6.6, tanatologia forense. Vem comigo! Pessoal, hoje analisaremos o tópico 6 do nosso edital, onde o examinador pediu o estudo da tanatologia forense, as causas jurídicas da morte, né, e o seu diagnóstico de morte, diagnóstico da realidade da morte. Já no tópico 6.1, ele trouxe o conceito de morte natural e o estudo também de morte violenta. Então temos a morte natural e a morte violenta. No tópico 6.2, ele pediu o estudo do fenômeno cadavérico. Então os fenômenos cadavéricos, nós vamos ver que temos os fenômenos abióticos e os fenômenos bióticos, né, que vai ocasionar a deterioração do corpo, né, do morto. No 6.3, nós temos a cronotagnose. Ele pediu o estudo da cronotagnose, que é o estudo do tempo da morte, também o fenômeno da comoriência e o fenômeno da premoriência. No 6.4, nós temos os destinos do cadáver. Então, nós vamos ver também os destinos do cadáver, conforme o seu edital pediu. Para onde vai o cadáver depois? Nós vamos ver no 6.4 os destinos do cadáver. Normalmente, nós temos que ter com os conceitos de tanatologia forense, é o quê? É o ramo da medicina legal que estuda a morte e o morto, que estuda o fenômeno da morte e o morto. Então, e esse estudo do fenômeno da morte e do morto, ele vai o quê? Repercutir no âmbito jurídico, vai ter repercussões. Então, a tanatologia forense é o estudo da morte e do morto, e suas repercussões, né, no meio jurídico, no meio da medicina. As causas jurídicas da morte. Então, vai se identificar dentro da tanatologia forense que quando ocorre a morte, ali pode se tipificar o quê? As causas jurídicas, que vai repercutir de forma processual, né, no âmbito do direito. Pode ser o quê? Uma morte violenta, que se divide em morte por homicídio, suicídio ou acidental. Então, a morte de forma violenta, nós temos por meio de um homicídio, por meio de um suicídio, nós temos também por meio acidental. Né? Temos também a morte natural, né, que é por meio de casos clínicos naturais. E em relação ao diagnóstico da realidade de morte, como é feito esse diagnóstico da morte? Então, nós temos que ele é feito com base nos parâmetros clínicos, né, de exames por meio de características que o paciente está ali passando, ou por meio da análise do médico, um exame clínico que é feito pelo médico, e por meio dos sintomas, das características, o médico vai e faz o atestado de óbito. Né? Ele atesta a morte por meio dos exames clínicos. E também por meio de exames complementares, Nos exames clínicos, nós temos como exemplo a ausência de consciência por mais de 12 horas, né? A depressão do sistema circulatório. Então, o médico vai ver que o sistema circulatório daquela pessoa, o paciente já não funciona mais. A deficiência de todo o organismo, de vários órgãos do corpo. Então, vai tudo contribuindo para dar um diagnóstico de morte, um diagnóstico da realidade da morte. Então, tem os exames clínicos, né, que, com base no conceito de morte encefálica, é feito por 2 médicos. Então, 2 médicos vão lá e atestam por meio do exame clínico que ele vai ver que há depressão do sistema circulatório, há uma deficiência geral do sistema, de todo o funcionamento do organismo, a ausência de mais de 12 horas de consciência, então não tem consciência por mais de 12 horas. Então, tem várias características por meio dos exames clínicos que o médico vai atestar a realidade de morte. E por meio dos exames complementares, temos ainda um exame que pode ser feito. O médico pode verificar por meio de um eletrocefalograma a existência de uma energia cerebral, se ainda está funcionando, e por meio de outros exames também, que pode ser feito exames complementares para verificar a existência de vida ou não naquele paciente. Então, são essas as formas de se buscar o quê? Uma realidade do diagnóstico da morte. Realidade do diagnóstico da morte. No conceito de morte encefálica, a morte encefálica trazida para o âmbito da medicina legal, por meio do conceito que já vinha sendo observado, dos requisitos que eram observados na Lei de Transplante de Órgão, que data de 1997, e posteriormente atualizado por meio de um protocolo de diagnóstico, que veio por meio de uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a 2173 de 2017. Já a morte encefálica, ela é o quê? Tem o seu diagnóstico com a parada total e irreversível do sistema cerebral, parada de todas as funções do cérebro, de forma irreversível, e isso aí se dá a morte cerebral. Mas, por meio de um conceito mais aprofundado, que pode também cair em prova, vocês tenham como a morte cerebral, como a morte do tronco encefálico, composto
pela ponte de Varólio e o bulbo raquidiano. Então, um conceito mais aprofundado, que pode cair na área de perito, né, de auxiliar também de perícia, médico legista, pode cobrar em sua prova um conceito mais aprofundado. Então, além de ser, por meio básico, conceito básico de que a morte encefálica, o diagnóstico de morte encefálica é a paralisação total, a cessação de todas as funções do cérebro, então tome como isso, pode ser também diagnosticado, tido o conceito como que? Como uma morte do tronco encefálico composto pela ponte de Varólio e pelo bulbo raquidiano. Então, se cair em alguma alternativa, esse conceito também está certo como morte encefálica. Visto que nossa legislação trouxe alguns requisitos desde 1997, com a Lei 9434 a 9434, no artigo 3º, essa lei trata dos transplantes de órgãos e de tecidos, né, no Brasil, o transplante de órgãos. Então, no artigo 3º, ele trouxe lá alguns requisitos para o diagnóstico de morte encefálica. Ou seja, traz como requisitos para realizar o transplante de órgão o diagnóstico de morte encefálica. Mas para ser feito esse diagnóstico, o que ele pede lá? Ele pede que seja feito por... Pede não, ele prescreve no artigo 3º que seja feito por dois médicos, ou seja, vai ser feito 2 exames clínicos por 2 médicos, né, em um intervalo de tempo, onde vai se verificar os diagnósticos, os sinais clínicos, e posteriormente também vai ser feito um exame clínico. Então tem que ser feito no máximo um exame clínico. Além do exame por 2 médicos em um intervalo de tempo, vai ser feito também um exame clínico para confirmar também de forma tecnológica que a pessoa realmente faleceu. Então, a lei já previa isso, a lei de transplante de órgãos desde 1997, no artigo 3º. Aí veio o Conselho Federal de Medicina e trouxe a resolução 2173 de 2017, atualizando esses requisitos, incluindo também na resolução esses requisitos. Então, para fixar, se cair em prova, vocês já vão saber que será feito o exame por um médico, que é o exame clínico. Então, o primeiro médico vai fazer o exame clínico. Aí, posteriormente, em um intervalo de tempo, vai outro médico lá no paciente e vai ser feito o segundo exame. Vai ser feito o segundo exame. Fez o primeiro, posteriormente vai ser feito o segundo. Mas como é que vai ser feito o segundo? Com um intervalo de tempo. Se for em crianças menores de 2 meses, vai se esperar o quê? 24 horas de intervalo para ser feito esse exame, esse segundo exame. Então vai se esperar 24 horas para o segundo médico chegar até lá e fazer os procedimentos. Se for em crianças que tenham mais de 2 meses e menores de 2 anos de idade, menor de 2 anos de idade, vai ser feito em um intervalo de quê? De 12 horas. Vai ser feito em um intervalo de 12 horas. Esse exame clínico, pelo segundo médico. Então, o segundo médico vai chegar lá na criança após o quê? 12 horas. O segundo médico vai chegar na criança após 12 horas e verificar as características, né? Fazer ali a sua análise, os seus exames para diagnosticar de forma clínica que aquela criança também está com um diagnóstico de morte encefálica. Então, 12 horas, se for uma criança até 2 anos. Né? Então, passou dos 2 anos em diante e adulto, vai se esperar qual o período de intervalo? 1 hora. Então, 1 hora de intervalo. Se for adulto, adolescente, adulto, 1 hora de intervalo. Então, vai o primeiro médico lá, faz o diagnóstico, verifica se houve a morte encefálica. Aí depois vai o segundo médico, vai até ele, outro médico, né? E com um intervalo de 1 hora, um intervalo de tempo de 1 hora, se for adolescente, adulto, ele vai lá e também pode dar o diagnóstico de morte encefálica. Lembrando, a lei e a resolução prescreve que o primeiro e o segundo médico eles não devem pertencer à equipe de transplante de órgãos. Por quê? Se, caso a família autorizar o transplante de órgãos, então os 2 médicos não devem participar da mesma equipe que vai fazer o transplante. Então é proibido por lei, não pode também a resolução também do Conselho proíbe. Então, se foi feito o primeiro exame clínico, posteriormente o segundo exame clínico pelo segundo médico, aí passamos agora ao exame complementar. Então é obrigatório um exame complementar para diagnosticar a morte encefálica. Pode ser um eletrocefalograma ou outro exame, né, de forma tecnológica. Porque a lei prevê que esse diagnóstico de morte encefálica vai ser feito o quê? De forma clínica, por meio de uma análise clínica e também por meio de uma análise tecnológica. São os exames que vão mostrar a ausência de função cerebral, né? De função do cérebro. Então, tanto os médicos como os exames vão constatar lá, né, se há ou não uma função cerebral. Então, visto esse conceito, né, de morte encefálica, do diagnóstico de morte encefálica, aí nós podemos dar continuidade, né, aos tópicos aqui
Vamos passar agora ao tópico 6.1, morte violenta ou morte natural. Lembrando que foi feita uma evolução no conhecimento e se chegou à posição de que a constatação de morte é feita de forma segura quando há essa constatação de ausência da função cerebral por meio do diagnóstico de morte encefálica. Porque, inicialmente, tinha-se como um diagnóstico de morte de certeza uma morte cardíaca, por um problema cardíaco, por exemplo, a ausência do batimento cardíaco de forma irreversível. O coração parou do paciente e não tinha mais batimento cardíaco. Então o paciente ficava lá na maca ou internado na UTI, mas ainda tinha função cerebral, ele ainda ficava lá entubado no procedimento lá vários dias. Então foi verificado que só há realmente um diagnóstico de certeza de morte quando há o diagnóstico por meio do diagnóstico de morte, diagnóstico de morte encefálica. Então, pelo diagnóstico de morte encefálica, é que se vai ter certeza realmente dessa morte, né, de que o paciente veio a óbito. Né? Lembrando, os dois médicos, que são feitos os dois exames clínicos, mas a obrigatoriedade de um exame tecnológico, né, de um exame clínico, de um exame tecnológico, ou de um exame complementar. Agora vamos ao estudo da morte natural e da morte violenta. O estudo da morte natural. Mas antes de passar ao estudo da morte natural e morte violenta, vamos ver uma questão como exemplo para vocês fixarem o assunto sobre o conceito de morte encefálica. Vamos ver. Vamos lá, pessoal. Nessa primeira questão, nós temos uma questão de tanatologia forense de 2013, Banca CESP-SEBRASP, da Polícia Federal. Uma prova de perito criminal da Polícia Federal. Ela trouxe que, acerca da tanatologia, segmento da medicina legal que estuda a morte, julgue o item a seguir. A constatação de morte encefálica é condição necessária para a captação de múltiplos órgãos para transplante, certo? Em um caso de natureza, ou seja, em um caso dessa natureza, a data e a hora do óbito deverão ser as mesmas em que for declarada a morte encefálica. Então ela está dizendo que, em caso dessa natureza, a data e a hora do óbito deverão ser as mesmas em que for declarada a morte encefálica. Então está tratando sobre a data e a hora da morte, que vai constar lá na declaração de óbito. Quando deve ser esse momento? Vai ser no momento em que eles suspeitaram ou vai ser no momento ali, no momento da declaração, no momento que for declarado a morte? Vamos lá para a nossa alternativa? Nosso gabarito é certo. É certo. Vai ser no momento que for declarada a morte encefálica. No momento que o médico fez o exame clínico, ele declara. Aí vem outro médico, faz outro exame clínico, ele declara. Mas se for, tiver pendente um exame complementar, aí ele pega o exame complementar e verifica que realmente existem todos os sinais de morte encefálica. E ele declara. No momento que ele faz aquela declaração, é o momento que vai ser registrado a data e a hora do óbito. Então é no momento da declaração que o médico faz. Então está correta. Fundamento na resolução, vamos ver aqui, na resolução 2176, de 23 de novembro de 2017, que é a resolução que define critérios para o diagnóstico de morte encefálica. Né? No artigo 9 diz lá, os médicos que determinaram o diagnóstico de morte encefálica, ou médicos assistentes, ou seus substitutos, deverão preencher a declaração de óbito. Então eles vão ter que preencher a declaração de óbito, definindo como data e hora da morte aquela que corresponde ao momento da conclusão do último procedimento para a determinação da morte encefálica. Então pode ser no momento da declaração ou no momento, ele fala aqui, no momento do último procedimento para a determinação da morte encefálica. Então o momento é do último procedimento. Se ele vai constatar lá, vai fazer o exame, ele declarou, é aquele momento. Se ele pegou um exame complementar e ele viu que realmente tem morte encefálica, declarou, é aquele momento. Então é do último momento, né, da conclusão do último procedimento para determinar a morte encefálica. Vamos à próxima questão. Questão 2022, Banca FGV, né, da PC do Amazonas, para perito legista. Perito legista, a questão dizia, na resolução 2173, de 23 de novembro de 2017, que define os critérios de diagnóstico de morte encefálica, consta que, alternativas, letra A repetição do teste de apneia no exame físico não pode deixar de ser realizado. Vocês me dizem, consta isso na resolução? Não, né? Está errado. Pode deixar de ser realizado sim. Se ele constatou já por meio de outros exames, ou se já constatou por meio do exame clínico, pode deixar de ser feito. Letra B. O segundo exame físico pode ser executado
por um médico da equipe de transplante, e aí que vocês me dizem? Tá errado porque aí já é uma vedação, né? Não pode participar do primeiro exame clínico, do segundo exame clínico, médicos que façam parte da equipe de transplante, é verdade. Letra B também é errado. Letra C. O primeiro exame clínico pode ser realizado por médico da equipe de transplante? Também não, é verdade. Letra D. O intervalo mínimo entre o primeiro e o segundo exame em pessoa de mais de 24 meses deve ter o intervalo mínimo de 24 horas? E o que vocês me dizem? Tá errado. Mais de 24 horas, o intervalo mínimo de 24 horas, é para crianças de até 2 meses, de idade. 4 horas para crianças até 2 meses, passou de 2 meses até 2 anos de idade, são um intervalo de 12 horas, e pessoas com mais de 24 meses deve ter um intervalo o quê? De 2 anos em diante. 2 anos em diante pode ter um intervalo de 1 hora. Então é uma pegadinha essa letra D, essa alternativa D. A alternativa é o intervalo mínimo entre o primeiro e o segundo exame em pessoa de 7 dias, recém-nato, a termo, até 2 meses incompletos. Devem ter intervalo mínimo de 24 horas. Correto. Olha aí, conforme o nosso tema estudado, nesse exame clínico, do primeiro para o segundo exame, tem aquele intervalo. E quando a criança é recém-nascida, né, e tem até 2 meses incompletos, né, não passou dos 2 meses, ele tem um intervalo de, de 24 horas. Né. Agora, na alternativa dele, ele quis confundir. Então, o nosso gabarito é a letra E. A alternativa E. Um ponto importante que pode cair em prova são os reflexos oculares. São sinais, né, nos olhos que os estudiosos observaram depois do diagnóstico, durante o diagnóstico de morte cefálica. Né? Nós temos essas teorias desses diagnósticos, acrescentado por quem? Roberto Blanco, também professor e perito médico. Roberto Blanco explica esses reflexos oculares. O professor também Genival, o Genival Veloso de França, também traz, né, nos seus estudos esse ponto sobre os reflexos oculares. Então, vocês devem observar que os reflexos oculares, né, estudados por Roberto Blanco e Genival Veloso de França, eles são mostrados por meio também chamado de reflexo óculoencefálico. Então, se vier na prova como reflexo óculoencefálico, é a parte que trata do estudo dos reflexos oculares. Também chamado de olhar da boneca, da cabeça de boneca. Por quê? Quando você pega a boneca e balança, né, você balança para a direita, os olhos dela se viram para a esquerda. Então, há um movimento contrário no olhar. Então, por isso que foi chamado de olhar da cabeça de boneca, esse reflexo ocular, reflexo encefálico. Então, isso dá o diagnóstico de morte encefálica, ou seja, é mais um requisito para se chegar ao diagnóstico, né? É mais um sintoma para se chegar ao diagnóstico de morte encefálica, que é o sinal da cabeça de boneca, né? Que é visto nos olhos da boneca. Se você joga ela para um lado, o olho dela vai para o outro, ele olha para o outro. Na letra B, também chamado reflexo óculo vestibular, também chamado reflexo óculo vestibular, ou sinal da cabeça de boneca. E na letra C, também chamado reflexo pupilar. Então, pode vir na prova identificando esses 3 tópicos como um dos sintomas que ajuda a identificar o diagnóstico de morte encefálica, que é o quê? O olhar da cabeça de boneca, ou o óculo encefálico, o reflexo do óculo vestibular, que é o sinal da cabeça de boneca, e o reflexo pupilar. Então, vamos agora dando continuidade. Ok, pessoal, o nosso edital também pediu, no tópico 6.1, o conceito de morte violenta e de morte natural. Nós vamos observar hoje que o conceito de morte violenta e de morte natural está dentro das espécies de morte, e o seu edital pediu só de morte natural e de morte violenta. Mas vamos observar as espécies de morte. As espécies de morte, nós temos o quê? A morte natural, que se dá por meio de causas de antecedentes patológicos ou de estados mortos, ou seja, a pessoa já vem com aquela doença, ou surgiu aquela doença e a pessoa veio a falecer. Então, essas são mortes por causas naturais. Temos as mortes por causa presumida ou por ausência, a morte presumida ou por ausência. Então, a presumida é a situação onde presume-se que a pessoa morreu. Ele estava em um ambiente onde aconteceu uma catástrofe, um acidente natural. De repente ele sumiu depois daquele acidente. Então, presume-se que ele morreu. Então, essa é a morte presumida. A morte presumida. Temos também a morte por ausência. Então, é daquele que está ausente e nunca mais retornou. Então, nós temos a morte por ausência. E essa ausência ela pode ser declarada ou não. Se ela é declarada na justiça, aí vai correr os direitos de sucessão. Vai ser feita a sucessão dos bens.
né? Então nós temos nos artigos do Código Civil, artigo 7º, do 22 ao 29, nós temos regras de sucessão, do direito, né, de sucessão dos bens para a declaração de ausência daquele que está ausente. Então não pode ser declarado essa ausência, a morte por ausência, ou a presumida. Nós temos também nessa espécie de morte a violenta. Então como se dá a morte violenta? A violenta se dá e tem origem em causas externas, ou seja, a vítima sofre a ação, seja por meio do homicídio, seja acontecendo homicídio, um suicídio ou até o acidente. Então, o homicídio, o suicídio e o acidente são causas de morte violenta. Para Genival Veloso de França, ele traz uma nomenclatura substituindo homicídio por crimes, porque crimes engloba tanto homicídio como outras espécies. Então, Genival Veloso de França, ele traz que morte violenta é o quê? Crimes, suicídio e acidente. Mas os demais autores traz como homicídio, suicídio e acidente. Vamos observar também que temos nessa espécie de morte a morte suspeita. Como exemplo, quando se dá de forma duvidosa, a pessoa tem uma morte súbita, então não sabe qual foi a causa daquela morte. Então vai ter que ser levado para o IML para ser estudado, para ser analisado se aquela morte suspeita, né, qual foi a causa daquela morte. Então vai ser analisado. E é uma espécie de morte, a morte suspeita. Temos também uma espécie de morte por um meio ou por uma causa indeterminada. Se dá por uma causa indeterminada, você não sabe por que a pessoa faleceu. E aí também vai ter que ser estudado. Então o seu edital previu lá no 6.1 a morte natural, que já sabemos que é por causas por situação patológica, a pessoa já vinha com a doença ali, né, do corpo, oriunda do corpo da pessoa mesmo, e por morte violenta, que tem origens externas, pode ser o homicídio, o suicídio ou por meio de acidentes. Acidentes de mais diversos podem ocorrer a morte violenta. Né? Então, visto esses conceitos de morte natural, morte violenta e as espécies de morte, nós vamos passar agora para um tópico que cai muito em questões, é o 6.2, fenômenos cadavéricos. Vamos agora acompanhar os fenômenos cadavéricos para a gente. Vamos lá, pessoal, no tópico 6.2 dos fenômenos cadavéricos, nós temos alguns fenômenos que vão ocorrer ligados aos cadáveres. Nós temos que são os fenômenos ligados a um diagnóstico, né, que vai trazer sinais que vão trazer a um diagnóstico de morte, que indicam uma probabilidade do fenômeno da morte, então vai indicar o quê? Uma probabilidade de que é um cadáver, de que realmente a pessoa está morta, e também indicam a certeza da morte. Então, os fenômenos cadavéricos, eles estão ligados a um diagnóstico de morte, e são fenômenos que vão indicar o quê? Uma probabilidade ou uma certeza da morte, uma certeza daquela morte, da situação ali, se trata de um cadáver, com base no diagnóstico ali, nos sinais do cadáver. Então, os sinais que nós vamos encontrar nos cadáveres, podem ser os sinais abióticos, né? Que tem a ausência de vida no meio, que vai trazer o quê? Sinais abióticos por meios imediatos, né? Que ocorrem logo após o falecimento. Né? Os sinais também podem ser sinais tardios ou consecutivos. Então, os sinais podem ser sinais imediatos, que ocorrem logo após o falecimento, e também sinais tardios e consecutivos. Esses sinais também podem ser os sinais transformativos, que ocorrem logo após sinais transformativos, que eles se dividem em destrutivos e conservadores. Então, os sinais transformativos se dividem em sinais destrutivos e transformadores do cadáver. Então, vamos observar agora que os sinais abióticos, eles são imediatos, eles são tardios ou consecutivos. Né? E os sinais abióticos imediatos, nós temos alguns como a perda da consciência, então é de imediato. Faleceu, o cadáver já vai perder a consciência. A insensibilidade, também chamado sinal que era feito, né, antigamente apertando os mamilos para ver se a pessoa reagia àquela manifestação, aquele teste no corpo. Também temos o sinal da imobilidade, então se a pessoa faleceu vai ficar imóvel ali. Temos também a abolição do tono muscular, né, é também um sinal que vai diagnosticar, um sinal imediato que a pessoa faleceu. A face hipocrática é também chamado máscara da morte, máscara do morto, né? Ou o sinal de agonia, máscara de agonia. O morto, o cadáver vai falecer com aquele sinal de que sentiu dor, de que teve agonia. Né? Também temos o relaxamento das esfíncteres, o cadáver vai relaxar as esfíncteres e vai ocasionar o quê? Vai ter urina, vai ter fezes no corpo, então isso vai ter esse sinal também, relaxamento das esfíncteres. Né? Cessação da respiração e também cessação da circulação. Então vai cessar a respiração e vai cessar a circulação sanguínea. Né? E por último, temos um conjunto que vai mostrar o quê? A morte encefálica. Então esses são sinais abióticos imediatos,
o que faleceu vai já constar lá no cadáver esses sinais, né? Temos agora também os sinais tardios ou consecutivos. Sinais tardios, também chamados consecutivos. Eles são o quê? Nós temos como exemplo, nós temos a evaporação tegumentar, né? Que é a desidratação dos tecidos. Isso vai ocorrer nos músculos, vai ocorrer uma desidratação, o corpo vai murchando, e também a desidratação dos tecidos, né? Vai ocorrer esse sinal aí. Depois, posteriormente, vai se iniciar o quê? Um resfriamento cadavérico, né? Chamado algor morte. Algor morte se trata do resfriamento cadavérico, né? Que era estudado anteriormente era estudado, analisada a temperatura, né? Algor mortis, a temperatura do cadáver, por meio da temperatura retal, que se chegou à conclusão atualmente de que até 20 graus Celsius é considerado, se atingir os 20 graus Celsius, é considerado que a pessoa faleceu, era a temperatura do corpo que era analisada por meio da temperatura retal. Também chamado, agora temos outro sinal, que é o sinal de livor, dos livores no corpo, né? Então o sinal de livores no corpo, as manchas de livores no corpo, vai causar a rigidez, vai trazendo livores, vai causando livores, também chamado livor mortis. Então os livor mortis é causado pela a situação dos livores no corpo. E é um efeito tardio consecutivo. Já a rigidez cadavérica, também chamada rigor mortis, ela vai trazer o quê? O enrijecimento do cadáver por algumas horas. É um sinal que é o quê? Tardio e consecutivo, né? Vai passando o tempo, ele vai ocorrendo o quê? A rigidez do corpo. Nós temos que observar que Canhontin prova essas características sobre os sinais tardios de algor morte, resfriamento, né? Livor mortis ou livor mortis de livores, né? As marcas no corpo, e também rigidez cadavérica de rigor mortis, rigor mortis. Então, esses três sinais consecutivos são muito cobrados em prova. Temos um exemplo da rigidez cadavérica de rigor mortis, estudado por Nisten-Lamessane. Nisten-Lamessane é uma lei de Nisten-Lamessane que traz o quê? Uma cronologia do tempo de morte que vai surgir a rigidez. Essa cronologia da rigidez, estudada por Nisten-Lamessane, ele estudou essa cronologia e traz esse tempo de duração da rigidez, né, do rigor mortis no corpo do cadáver. Então, se inicia o rigor mortis, o corpo vai começar a ficar rígido a partir de 2 horas, né, do falecimento, e durante esse tempo, decorrendo entre 4, 5, 6, 8 horas, vai se ter uma rigidez generalizada no corpo, e permanecendo até 24 horas. Então, se inicia em 2 horas, aí, posteriormente, vem 4, 5, 6, 7, 8 horas, vai estar totalmente rígido. Depois de 8 horas, ele permanece até 24 horas, onde o corpo começa o quê? Começa a voltar a ter flacidez, vai desaparecendo a rigidez. A rigidez vai desaparecendo. E Nisten-Lamessane, ele estudou nos seus estudos que essa rigidez se dá e se inicia de que forma? Em qual ponto do corpo do cadáver? Se inicia das regiões moles, né, dos tecidos moles do crânio, da parte do crânio, e se dá em decorrência, em uma sequência de rigidez do crânio, da face, e em seguida do tronco para os outros membros do corpo, né? Se dá da face, do crânio, em seguida dessa região da mandíbula, né, do crânio, do tronco, e para os demais, e vai ficando rígido para os demais tecidos do corpo, né? Então, é de cima para baixo que se dá essa rigidez. Então, também ele estudou, nos seus estudos ele viu que, Nisten-Lamessane viu que quando ocorre um retrocesso, a volta, né, da flacidez, ela se dá da mesma forma, por meio da origem que se deu a rigidez. Então, após as 24 horas, o corpo vai voltando a ficar flácido, né? Vai voltando a ficar flácido. Então, visto esses tópicos sobre os sinais abióticos imediatos, os tardios e consecutivos, né? Observando principalmente essa lei de Nisten-Lamessane da rigidez cadavérica do rigor mortis. Nós vamos agora para os sinais transformativos. Temos os transformativos destrutivos e os transformativos consecutivos. Os transformativos conservadores. Então vamos analisar. Ok, pessoal, diante dos fenômenos transformativos, que são o quê? Os que são conservadores e os que são destrutivos. Nós temos os fenômenos transformativos destrutivos e os conservadores. Os destrutivos nós temos a autólise, a putrefação e a maceração. A autólise
se dá por meio da destruição das próprias células do organismo, né? Por meio de um fenômeno das próprias enzimas do organismo, das células. As enzimas das células, elas se autodestroem e causam esse fenômeno chamado autólise. Já a putrefação é um fenômeno de decomposição da matéria orgânica, ou seja, decomposição do corpo. Então, essa decomposição da matéria orgânica por meio da putrefação, ela se dá em fases. E nós temos a fase da coloração, que se inicia por meio da coloração da mancha verde abdominal. Que essa mancha verde abdominal é o início, é um sinal de início da putrefação. É da putrefação, que é a primeira fase. Então, a mancha verde abdominal é o início da fase da coloração, a primeira fase da putrefação. Na segunda fase, nós temos a fase gasosa. A fase gasosa da putrefação é a segunda fase da putrefação. Nós temos que ela se dá por meio de fenômenos como a circulação póstuma de Boardel, que essa circulação póstuma de Boardel vai mostrar no corpo do cadáver que lá as veias vão ficar mais expostas, com uma semelhança de teia de aranha. Isso é o efeito da fase gasosa da putrefação. Então, circulação póstuma de Boardel está dentro da segunda fase da putrefação. Nós temos a terceira fase em seguida, ativa, a fase cólico-ativa, né, que já é a deterioração, uma fase que o corpo está bem flácido, deteriorando junto com os organismos do meio. Então, a fase cólico-ativa, né, já está se deteriorando totalmente ali o corpo. Né? E na quarta fase, que é a última fase, já é a fase de esqueletização. Então, a fase de esqueletização é a quarta fase da putrefação, que ali a gente já encontra os ossos do cadáver. Né? Então, nós temos o fenômeno da autólise, da putrefação, e por último a maceração. É um fenômeno destrutivo também. A maceração, ela vai se dar na destruição do corpo do cadáver, e ela se dá a esse fenômeno da maceração por meio de um corpo que está inserido em água, líquido, por meio do corpo que está no meio líquido. Então, ela se divide em asséptica e séptica. Então, a maceração séptica, o corpo está inserido em um meio líquido onde tem contato com organismos contaminados. E aí vai gerar essa maceração, destruição do corpo. Já a maceração asséptica é onde o corpo ele está inserido em um meio líquido que não tem contaminação com micro-organismos. Então ele está ali meio que protegido, está inserido no líquido, mas de forma asséptica. Então, como exemplo, nós temos na literatura a situação do feto, que está ali na barriga, ele fica na barriga da mãe, ele fica dentro do útero. Se ele falece, ele passa muito tempo ali, o cadáver, o feto, passa muito tempo ali dentro do útero, vai ocorrer um processo de maceração, Só que ali é uma maceração asséptica, porque ele não tem contato com líquidos do micro-organismo contaminado. Né? Então, temos esse exemplo aí. Então, para fixar bem, os fenômenos destrutivos, nós temos o quê? A autólise, putrefação e a maceração. Agora vamos aos fenômenos transformativos conservadores. Os conservadores são três também. Nós temos a mumificação, então veja, a mumificação. Nós temos também a saponificação e a clorificação. A mumificação é a ação química provocada por meio artificial. Então, uma ação química, a mumificação vai se dar por meio de uma ação química, que pode ser artificial, né, ou a provocada. Então, vai se provocar a mumificação para conservar aquele corpo, ou por meio artificial vai se ter a mumificação, vai se chegar àquele resultado. Então, o fato que ocorria muito, né, na parte do Egito lá, com as múmias, eles colocavam produtos, né, para se ter esse processo de mumificação. Já a saponificação é outro processo conservador. A saponificação, também chamado adipócera, né, ele ocorre em covas múltiplas, onde tem vários corpos juntos, por meio de um processo muito úmido, um local muito úmido, né, quente e de pouco arejado. Quando se verificam os corpos desses locais de covas múltiplas, ou um corpo que está com esse processo de saponificação, ele vai ter algumas partes do corpo ali conservada, né, com uma característica específica de saponificação. Agora, a corificação. A corificação é quando há a conservação do corpo por meio de um processo característico semelhante ao couro. Então, o couro do cadáver, a pele vai criar uma característica semelhante a um couro, uma rigidez, né? Por meio também de uma desidratação. Então, é chamado de um processo de corificação, quando o corpo é encontrado com a característica de couro, a pele mais dura, mais rígida, com uma característica de couro,
de desidratação também, característica de desidratação. Então, os processos transformativos, conservadores e destrutivos, nós já sabemos. Então, vamos agora ao tópico 6.3 do seu edital. Vamos lá, vem comigo. E, pessoal, agora no ponto 6.3 do seu edital, nós vamos tratar da cronotanatognose. A cronotanatognose, que estuda o tempo da morte, a hora da morte, ou seja, um tempo aproximado do acontecimento. Ele também é chamado de cronotanatodiagnose, também chamado de tanatocronodiagnose. Então, todos esses termos vai ser a mesma coisa da cronotanatognose, né, que é o tempo da morte. Vamos lá. Ele vai verificar a hora aproximada da morte, né, também o tempo de morte. Então, vai ser estudada a hora aproximada e o tempo de morte, por meio dos sinais deixados. Né. Também pode ocorrer em determinados momentos, quando é encontrado um corpo, né, um cadáver, vai ter sinais de lesões, e essas lesões elas podem ser identificadas como lesões que ocorreram em vida, ocorreram pós a morte, né, por meio de alguns sinais. Então, vai ser verificado essas lesões. Agora, quando da verificação dessa lesão, às vezes, o perito não chega a uma conclusão, não se tem uma certeza. Esse período de incerteza, de que não se sabe se foi em vida ou se foi pós-morte, é chamado de incerteza de Tourdes, ou período de incerteza de Tourdes. Né? E esse período ele lista em um tempo aproximado de 6 horas. 6 horas antes do falecimento, quando em vida, 6 horas após o falecimento. O ferimento ocorreu 6 horas antes, 6 horas após. E aí, quando ocorre esse ferimento, com esse tempo de 6 horas antes, 6 horas após, pode ocorrer de não se chegar a um consenso. E aí vai ter esse período de incerteza de Tourdes. Período de incerteza de Tourdes. Ele vai dizer lá que é quando existem lesões que não podemos definir se ocorreu com vida ou posterior à morte. Né? Então, as lesões que o perito não chegou a uma conclusão, não dá para concluir, vai ser chamado de uma lesão que ocorreu dentro desse período de incerteza de Tourdes. Então, já sabemos isso, já sabemos o conceito da cronotanatognose. Agora vamos avançar mais um pouco. Para chegar ao tempo da morte, podemos observar os fenômenos cadavéricos. Então, temos que observar também fenômenos cadavéricos. Nós vimos que temos os fenômenos cadavéricos abióticos, temos os fenômenos cadavéricos transformativos, os abióticos. Nós vimos que temos os abióticos imediatos, temos os abióticos tardios e os consecutivos, e temos os transformativos. Os transformativos são aqueles destrutivos, que destroem o cadáver, e os conservadores, que conservam. Aí, observando os sinais, pode-se chegar também a uma noção de tempo da morte. Temos, também foi pedido em seu edital, dentro da cronotanatognose, nós temos o fenômeno da premoriência e também da comoriência. A premoriência é quando é possível provar que uma das vítimas faleceu em momento anterior. Então, a premoriência é quando você consegue provar, ou o perito, por meio da perícia, vai dizer, ó, essa vítima aqui, eles faleceram no mesmo acidente, no mesmo fato, decorrente da mesma ocasião, da mesma situação, fato. Só que um morreu antes do outro. Se tem essa premoriência, um morreu antes do outro, se ele conseguir provar que uma das vítimas faleceu em momento anterior ao outro, é chamado o quê? Premoriência. Vai ocorrer o fenômeno premoriência. E a comoriência? Comoriência, já está dizendo, de dois, comoriência, é quando os dois ou mais morrem no mesmo momento, né? Ou simultaneamente. Então, se morrem os dois ou mais vítimas, todos morrem na mesma situação, no mesmo momento, decorrente do mesmo fato e no mesmo momento, né? Vai se ter o fenômeno da comoriência. Então, previsto no artigo 8º do Código Civil, e esses fenômenos da premoriência e da comoriência também é estudado no Código Civil, porque vai acarretar o quê? Vai acarretar o estudo das consequências dessa morte em relação à sucessão de bens, né, em relação à passagem para os herdeiros. Né? Então, tudo isso vai afetar, vai ocasionar esses efeitos. Então, o fenômeno da premoriência, quando morre, é provado que uma vítima morreu antes da outra, e da comoriência é quando todos morrem no mesmo momento. Então, provado que todos morreram no mesmo momento, é a comoriência. Então, vamos agora ao nosso ponto 6.4 do nosso edital. Vamos lá. Os destinos do cadáver. Ok, pessoal, nesse último tópico do nosso edital para a medicina legal, nós temos o tópico 6.4, que vai pedir o estudo dos destinos do cadáver. Quais são os destinos do cadáver? Nós vamos ter que os destinos do cadáver são o IML, o SVO, né, as inumações, que são os enterros. Temos também as exumações, temos também a imersão e também a cremação. Então nós vamos ver que
a pessoa faleceu, morreu ali, tem seu cadáver. Quando é que ela vai ser direcionada ao IML? Quando essa morte decorrer de quê? De causas violentas, for uma morte violenta. Então, para o Instituto Médico Legal, que é o IML, cabe a necrópsia dos casos de morte violenta, né? Diversas causas externas, então todas as causas externas que afetarem o corpo e vier a pessoa a óbito, como os acidentes e tal, e as mortes violentas, homicídio, suicídio e acidentes, né, vai ser direcionado ao IML. Temos também os corpos encontrados em avançado estado de decomposição. Então, foi encontrado em avançado estado de decomposição, é um dos motivos para ser encaminhado ao Instituto Médico Legal. Também, com identidade desconhecida, não se tem a identificação daquele corpo, é outro caso que vai ser encaminhado ao IML, ao Instituto Médico Legal. Então, esses são os casos que vai ser encaminhado ao Instituto Médico Legal. Vai ter como destino o IML. Agora, quais são as situações em que teremos como destino o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito? O Serviço de Verificação de Óbito, ele existe em âmbito nacional, né, em todos os estados do país. E ele está geralmente fica alocado, ligado a hospitais públicos gerais, aos hospitais públicos que vai fazer essa verificação. Nós temos que o esclarecimento das mortes tidas como naturais, né, com ou sem assistência médica, né, por antecedentes patológicos. Ou seja, vai se fazer no SVO o esclarecimento das mortes naturais, tidas como naturais, né, por antecedentes patológicos, ou seja, um paciente que vem se tratando, a pessoa que foi descoberta uma doença e faleceu. Então, o SVO que faz essa verificação, né, faz essa verificação. Então, o destino do cadáver para o SVO é nos casos de antecedentes patológicos, doença, uma morte natural, morte natural. E o destino da inumação. A inumação é o destino do cadáver, que é o quê? A inumação é o enterro. Então, inumação ou enterro simples é quando ocorre, depois de todos os procedimentos tomados, a família vai fazer ali o velório e vai fazer a inumação, que é o enterro. Então, esse enterro, a inumação, ela tem que ter uma cautela, né? E ela não pode ser realizada antes de 24 horas, né? E nem após 36 horas. Então, essa inumação depende de uma cautela, ou seja, para enterrar alguém, para ter como destino um enterro, a inumação, é preciso uma cautela. Por isso que tem o velório, a família fica ali um tempo observando e tal, vem os parentes e vai ter aquela despedida. E antes disso ele já passou um tempo lá de observação no SVO, no hospital. Então tem todo esse período de 24 horas para enterrar, para ter a inumação, ter como destino a inumação. E a inumação com necrópsia pode ocorrer também. A pessoa faleceu, mas aí a família solicita que seja feita uma necrópsia, porque tem dúvidas da causa morta, então da causa médica da morte também. Então quando a família solicita a necrópsia, pode ser feita a inumação com necrópsia, que é o enterro com necrópsia. Vai ser feita a necrópsia e depois o enterro, a inumação. Agora, a exumação. A exumação é procedimento previsto também no Código de Processo Penal, onde o juiz determinando, por meio da ordem judicial, a equipe vai até o local, o cemitério, e acompanhado da autoridade policial, vai ser feito a exumação, que é a retirada do corpo, do cadáver da cova, e vai ser feita uma análise, um estudo ali dos detalhes, dos ferimentos, e vai ser tudo tomado a termo, circunstanciado e detalhado de tudo que foi visto e fotografado no local. Então vai ser feito isso e posteriormente o corpo é colocado de volta, né? Então a exumação é feita, né, no corpo que já está lá enterrado, quando se tem dúvida da identidade de quem está enterrado, quando se tem dúvida ou faltou ser feito algum exame durante a necrópsia, então vai ser feita a exumação, tem como destino também a exumação. Também a imersão. A imersão é colocar o corpo na água, né? Antigamente se utilizava mais esse procedimento de jogar o corpo na água. Hoje já se evita, mas tem alguns países que ainda realizam isso. Você pegar o corpo do cadáver e jogar na água. E por último nós temos a cremação. A cremação também é um destino do cadáver, pode ser feito aqui no Brasil também. A cremação é autorizada e ela pode ser feita quando há uma declaração, né, em vida do falecido. Então, ele manifestou o desejo de ser cremado, vai ter uma declaração lá com a família. E a família mostra e aí é autorizada a cremação. Ou por meio de uma assinatura, de uma autorização de 2 médicos. 2 médicos vão lá e assinam atestando dizendo que aquele corpo tem que ser cremado por uma situação sanitária de saúde, né? Também pode ser por um médico, desde que esse médico seja um médico legista, por 2 médicos de outras especialidades, ou por um médico legista, né? Por um médico legista. Também pode ser feito por autorização judicial, desde que requerido pela família, pode ser feito também por meio de uma autorização judicial. Então, o destino da cremação também pode ocorrer. Então, visto isso,
nós temos como destinos do cadáver para a nossa matéria, o quê? Para o nosso estudo, o IML, o Instituto Médico Legal, o SVO, Serviço de Verificação de Óbito, inumação, que é o enterro simples, que é o final, inumação, óbvio, quando há dúvida de algum procedimento para ser esclarecido, exumação, retirada do corpo da cova para análise, estudo e perícia, por meio de uma autorização do órgão judicial. A imersão o corpo que é jogado ao mar, na água. Né? A cremação também, por último, a cremação quando a família autoriza ou a pessoa deixou a declaração dizendo que quer ser cremada. E também quando é manifestado por 2 médicos ou por um médico legista. E por último, também quando há uma autorização, quando existe uma autorização judicial que determina a cremação do corpo. Então, visto isso, nós vamos agora para nossas questões e curte e compartilha, deixa aquele like. Vamos para nossas questões para fixar o assunto. Vamos lá. Nossa questão de 2022 é da Banca Sebrasco, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, uma questão bem atual. Trouxe lá a questão da polícia. Um casal de jovens foi encontrado sem vida em cômodo doméstico, banheiro, confinado com pouca ventilação. Na necrópsia, então, um exame de necrópsia. Né? Na necrópsia, evidenciaram-se em ambos a pele e face roseadas, vísceras na cor de cereja, livores carminados, sangue fluido e rosa. Então, com essas características, a partir dos achados descritos nessa situação hipotética, é correto afirmar que o tipo de agente químico, a via de exposição e o biomarcador a ser investigado pelo exame complementar são, respectivamente, aí vem as alternativas. Então, o agente químico que causou isso, o que foi? Foi cocaína na letra A, foi letra B, parationa metílica, foi monóxido de carbono, foi chumbo, foi benzeno. Então, ele quer saber o agente químico. Né? Aí a cocaína não traz essas características. A cocaína causa deixa outros sinais no corpo. Né? Não traz essas face roseada e pele e face roseada, vísceras na cor de cereja. Aí a parationa metílica, ela é substância utilizada em agrotóxicos, que está até proibida no Brasil de ser utilizada essa parationa metílica. Ela se dá por via térmica, a contaminação é realmente pela pele, mas traz outras características e outras doenças, como sintomas cancerígenos e outros tipos de doenças, outros tipos de sinais. Né? Já o monóxido de carbono, ele sim, essa substância, o monóxido de carbono, ele é o agente químico que, por inalação, a inalação é o quê? A inalação é a via de exposição. Como entrou em contato? Como foi que entrou em contato com a substância, com o agente químico? Por inalação. Então, o pessoal que estava lá no banheiro inalou monóxido de carbono, o agente químico foi monóxido de carbono, a forma de contaminação e exposição foi a via inalatória e o biomarcador é a substância da carboxihemoglobina encontrada no sangue, é o COHB. Então, nosso gabarito é a letra C. O chumbo não, o chumbo, na letra D, ele não é ingerido pelo corpo, ele deixa outros sinais, irritabilidade e outras coisas. Benzeno também não. Por via inalatória, ácido hipúrico também não deixa essas características. Então, nosso gabarito, letra C, monóxido de carbono, via inalatória, carboxihemoglobina, que é o biomarcador. O monóxido de carbono é também muito visto nas cenas onde o pessoal na região do sul se hospeda em hotéis que tem um sistema de aquecimento do quarto por meio de gás, e aí dá um defeito naquele sistema de aquecimento, o pessoal morre muitas vezes na cama do hotel, e por inalação do monóxido de carbono, e vai dar essas características. Vamos para a próxima questão. A questão de 2016, Banca Funcar, Polícia do Pará, papiloscopista. Segundo a literatura médica legal, a cronotanatognose é utilizada para letra A, né? Muito fácil essa, determinar o tempo aproximado de morte da vítima. Vamos para a próxima questão. Questão de 2019, Banco Institutal ACP, Polícia Civil do Espírito Santo, uma questão de médico-legista, diz lá, técnicas cronodiagnósticas compreendem a observação de modificações de fenômenos, né, que se instalam progressivamente no cadáver, que possibilita estimar um lapso temporal, né, desde o momento da morte, sobre esse assunto. Assinala a alternativa correta. Aí a alternativa. Temos a letra A, o crescimento do pelo da barba possibilita estimar o intervalo desde a morte. Então, o crescimento do pelo da barba, e aí o que vocês me dizem? Sim, né? Por quê? Se você encontra o cadáver e ele tem a barba já crescida, você pode estimar que ele já está ali há um tempo, porque o pelo foi crescendo, ele não vai parar e tal. E aí, com base no estudo, vai se verificar que ele está ali há determinado tempo, né? Que possibilitou até crescer os pelos. Então, nosso gabarito letra A, o crescimento do pelo da barba pode possibilitar estimar um intervalo de tempo ali, desde a morte. Né? Na letra B, quanto maior o tempo decorrido da morte, mais precisa a estimativa temporal? Errado, né? É o contrário. Quanto menor o tempo da morte, mais preciso.
Né? Algomorte e rigomortes são úteis para estimar o intervalo desde a morte, quer dizer, não são úteis. Né? Está errado, porque o algomorte é o esfriamento do corpo e o rigomorte é a rigidez. Eles são úteis sim para estimar um lapso temporal aí da morte. A mancha de hipostase pode ser utilizada para estimar o intervalo desde a morte, sim. Né? Agora, depois da vírgula de lá, especialmente por não se fixarem no cadáver. Está errado porque a mancha de hipostase é a mancha de sangue do corpo da vítima que fica em contato, o corpo do cadáver fica em contato com a superfície e vai causar as manchas. Né? Letra E. Não é possível aplicar técnica de cronoprognostica em corpo esqueletizado. Está errado. Corpo esqueletizado, você fez o estudo e estimar o tempo de morte. Vai saber que ele já está ali há um certo tempo e já está até no estado final da putrefação, que é a esqueletização. Vamos para a próxima questão. Questão 2019, de médico legista. O diagnóstico diferencial entre as lesões produzidas em vida ou depois da morte pode ser realizado por meios tradicionais e por meios subsidiários, né, como exame de laboratório. Como característica de lesões intravita, pode-se ter outras alternativas. Vamos lá, lesões intravita é ainda em vida. Né? Lesões pós-morte é quando a pessoa já está morto. E vamos lá, letra E, que é intravita. Letra A, ausência da coagulação do sangue. Né? Ausência da coagulação do sangue são características de lesão pós-morte. Quando a pessoa está em vida, tem que ter o quê? Coagulação. A letra B, escoriação e irretratabilidade dos tecidos. Escoriação, agora irretratabilidade dos tecidos é sinal pós-morte. Então, letra B está errada. Letra C, lesões brancas e infiltração hemorrágica dos tecidos. Lesões brancas são o quê? Causadas pós-morte. São lesões pós-morte. Sinal de lesão pós-morte. Letra D, equimose, presença de equimose e presença de crosta de escoriação. Correto? Esses são sinais intravita, ainda em vida, nosso trabalho de letra D. Letra E, flictenas contendo ar. Não, flictenas contendo ar é pós-morte. Flictenas contendo proteína líquida, né? Das bolhas, lesão intravita. Então, vamos para a próxima. Questão de 2008, da banca FDRH e GP do Rio Grande do Sul, prova de auxiliar de perícia. Dizia lá, no estudo da tanatognose dos fenômenos putrefáticos só não está presente na fase, aí vem as alternativas. A letra A, cromática, fulgurativa, gasosa, colicoativa e esqueletização. Então nós temos 4 fases na putrefação. COS, que é o quê? Cromática, ou de coloração, gasosa, colicoativa e de esqueletização. Então, não está fora aí fulguração, nós trabalhamos a letra B, fulguração são cicatrizes, manchas no rosto, né, que vão desfigurar a pessoa. Então, muito obrigado, curta, compartilhe e deixe aquele like.